Olá, olá a todos, bem-vindos aqui na nossa live. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre transexualidade. A gente vai ter uma convidada muito especial, que é a Valquíria Graia. A Selma hoje não vai estar aqui com a gente. Hoje está comigo aqui Nancy Belmonte e espero que vocês gostem. Esse tema ele faz parte de uma das nossas áreas da cena mediação, que é a cena LGBTQI+. A Val já está aí se preparando. Muito bem-vinda, Valquíria. Muito bem-vindo a todos que estão entrando. Hoje vai ser um dia bastante especial com a presença da Valquíria Graia. Ela é PhD em Química, formada pela USP, fazendo um doutorado, em Química, que ela vai contar um pouquinho pra gente da sua trajetória como trans e respondendo alguns questionamentos, que outras pessoas postaram, e perguntaram ao longo dessa semana, assim que a gente começou a divulgar o nosso tema. Muitas pessoas entraram no nosso site ou mandaram através do próprio Instagram ou pelo nosso WhatsApp alguns questionamentos, algumas perguntas, Então a gente tem aqui e a Val vai responder pra gente. Valquíria Graia, a nossa convidada especial de hoje. Muito bem-vinda, Valquíria. Pode chamar de Val, Fica íntima. Pode, claro, sem sombra de dúvida. Aliás, todo mundo me chama de Val. A maioria dos amigos, familiares, é tudo Val. Não tem como, Valquíria ficou 5 minutos íntima, vira Val. Então, é um grande prazer estar aqui com você. Agradeço muito a Nancy pelo convite e o pessoal da Cena Mediação de estar dando essa oportunidade de falar sobre esse tema tão importante, que é a questão da transexualidade. E espero que o pessoal todo goste e que seja bastante esclarecedor para todo mundo, As questões... Ô Val, a gente agradece de você ter se disponibilizado, arrumado um tempinho aí na tua agenda para falar com a gente. Esse é um espaço que a gente, enquanto cena mediação, a gente gosta muito de abrir para realmente dar voz, às pessoas que têm um conteúdo importante para falar, Então a mediação hoje, ela é um caminho que a gente entende como sendo um caminho muito efetivo, um caminho mais doce, Eu gosto muito de pensar nessa doçura da mediação, porque ela é realmente mais acolhedora, ela tem um olhar 360 graus, para todos os lugares, para todas as partes e para todas as situações, Então, é muito bacana poder pensar que também, dentro da comunidade LGBT, que a gente também possa atuar como facilitadoras, do diálogo, tentando, fazer com que os conflitos sejam menos agressivos, nas relações, amenizando as partes, envolvidas. Então a gente que agradece muito por você estar aqui dando voz, a uma comunidade tão importante que hoje em dia tem tido um pouco mais de espaço, Não sei se você percebe isso, se você vivencia isso ou é uma percepção nossa aqui, que está fora. Não, sem sombra de dúvidas, A transexualidade tem ganhado um espaço bastante relevante dentro da mídia, dentro das empresas, dentro do mercado, dentro da sociedade. E então eu acho bastante pertinente, vocês terem demonstrado o interesse de estar discutindo esse assunto aqui e estar dando essa oportunidade para falar de coisas tão importantes, E esclarecer ainda mais e dar mais espaço e mais visibilidade, Sem sombra de dúvida. Sim. Esse é o objetivo, Realmente a gente poder dialogar, Eu acho que a gente precisa desse diálogo.
é importante, né, socialmente, né? Aí eu queria, assim, se você pudesse falar pra gente um pouco da tua trajetória, como é que foi, né? Como que estar numa sociedade ainda tão preconceituosa, ainda tão limitada, né, para algumas questões, não só a questão de gênero, né, mas a gente tem a questão da raça, né, do racismo, entre outras coisas, né, que a nossa sociedade ainda ainda limitada, né? Como é que é isso para você? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Bom, a minha trajetória começou bastante cedo, desde a adolescência. Eu enfrentei bastante preconceito, bastante discriminação, quando eu decidi assumir a minha transexualidade, no colégio, e comecei a fazer a minha transição, né? Porque conforme eu cheguei a falar com você, a transição é um passo da transexualidade, né? É um Sim. passo seguinte do assumir a identidade transexual. Então, inicialmente eu assumi a identidade transexual e depois, logo em seguida, comecei a minha transição. E a transição, aí você enfrenta bastante problema. Imagina que na época começo dos anos 2000, quando eu comecei a minha transição, eu enfrentei bastante discriminação, bastante isolamento social e bastantes problemas que eu espero que cada vez mais as pessoas que assumam e se decidam, né, fazer a sua transição hoje em dia não enfrentem e não passem pelos mesmos problemas que eu passei no início dos anos 2000, quando eu comecei, e tenha o direito, né, de se expressar, né, para então poder viver melhor e ser mais feliz. Sim, que acho que esse é o objetivo, né, o maior objetivo. São 20 anos, então, né, que você está falando aí de começo do ano 2000 para cá, né? O que você percebe de mudanças efetivas dentro desse núcleo, né, dessa comunidade? Olha, o que eu percebo de mudanças efetivas dentro da comunidade, eu acho que desde os anos de 2015 para cá, né, talvez, não sei se está relacionado ao fato de eu ter mudado para São Paulo, ter vindo para a USP, que é um lugar que tem muito mais liberdade, espaço para as pessoas se expressarem, né? Quando eu vim fazer meu doutorado na USP, eu senti uma grande diferença, né, com relação a essa questão de aceitação das pessoas, mesmo porque também coincidiu com um período que a transexualidade ganhou um pouco mais de espaço dentro da mídia e de visibilidade na sociedade. Então foi a partir de 2015 que eu notei uma grande diferença, uma maior liberdade de expressão, mais respeito, mais oportunidades surgindo, espaços de lugar de fala, né? Lugar de escuta. Sim. Então, nesses últimos 5 anos aí eu senti uma diferença muito grande, uma melhora muito grande, e espero que esse processo não tenha volta e que continue sempre tendo cada vez mais espaço e inserção. Que a gente, embora observe que tem esse processo de melhora na aceitação, que estão discutindo e tal, ainda falta muito, tem muito caminho a ser trilhado, entendeu? Tem muita coisa a ser discutida, tem muitos espaços a serem conquistados ainda, né? Pelas Sim, pessoas. Com certeza. Principalmente no mercado de trabalho, né? Onde você percebe maior dificuldade? Sim, é o lugar onde eu percebo maior dificuldade, por conta que o mercado de trabalho ainda não está preparado para receber pessoas que são transgêneros e que têm um nível de formação
um pouco mais elevado, por exemplo, que já tem pós-graduação, que tem o mestrado, que tem o doutorado. Então, eu acredito que precisa haver uma melhora nesse aspecto, sem sombra de dúvidas, com certeza. Eu acho que é necessário e urgente isso. É engraçado, você está falando de uma questão que eu acho que é extremamente importante, que é quando se pensa, né, num transexual, eu acho que depois até seria bacana se você pudesse falar aí para os nossos ouvintes, né, a diferença de transexual, travesti, transgênero, a identidade de gênero, né, se você pudesse esclarecer um pouquinho, até para que a gente alinhe, né, o discurso e tire um pouquinho de algumas dúvidas, né, que sempre surge, né? Mas existe, assim, um estereótipo, né? Vou colocar assim, um estereótipo que o trans, ele cabe muito bem se ele for um cabeleireiro, uma cabeleireira, ou uma manicure, cuidar de estética, ter seu próprio negócio, como se restringisse o espaço de atuação, né? Como é que você está vendo isso hoje, a partir de 2015, que você relata, né, ter percebido uma mudança mais significativa, até pelo ambiente, né, que você passou a frequentar, romper esses estereótipos, como é que é? Você é uma doutora em química, como que é isso, né? O mercado olha para você de que jeito? Então, eu acho que o mercado de trabalho ainda precisa melhorar essa forma de olhar para as pessoas transgênero ainda, e precisa dar mais oportunidade, porque eu tenho sentido bastante dificuldade de inserção no mercado de trabalho, porque eu estou sempre tenho procurado bastante vagas de emprego, né, para doutores, e não tenho achado, e principalmente dentro das vagas que eu vejo que são destinadas para transgêneros, né, que abrem para transgêneros em grupos que eu participo, normalmente o máximo que se pede são profissionais que têm graduação, entende? São especialistas, um pós-graduado, alguma coisa assim. Não, nem pós-graduado, só pedem no máximo uma graduação, e são poucos, né? São poucas as oportunidades ainda que dão espaço para as pessoas que são graduadas. A maioria dos trabalhos que aparecem nos grupos são trabalhos para pessoas que exigem nível ensino médio, nível ensino fundamental, ou até menos, né? Trabalhos geralmente que não exigem um conhecimento intelectual tão complexo e específico. Então, eu acho que precisa melhorar isso, e a sociedade tem que enxergar, né, e as empresas têm que enxergar que as pessoas transexuais são iguais a qualquer outras e que têm o direito de terem as mesmas oportunidades que as pessoas heterossexuais, que são cisgêneras, né? A gente tem a mesma capacidade que todas essas pessoas, então as oportunidades dentro do mercado de trabalho deveriam ser iguais para todos. Sim. Já é triste pensar que você tem que fazer parte de um grupo que determina algumas vagas, como se fosse uma cota, né? Para um determinado tipo de característica, né? Então, assim, as cotas para o negro, né? Cota para transgênero, e assim vai, né? É triste imaginar que a gente ainda precisa disso para poder ter algum tipo de oportunidade, né? Sim, é muito triste, né? É muito triste, porque cada vez mais as pessoas de identidades de gêneros dissidentes, como as pessoas transgênero, estão conquistando espaços dentro da universidade, estão melhorando a sua formação. Então, eu acho justo que a sociedade e o mercado de trabalho absorva essas pessoas que estão
investindo na sua formação cada vez mais, né? Porque o esforço é igual para todos, né? O nível Lógico. de esforço, de exigências é igual para todos. Então, as oportunidades deveriam ser iguais. E, infelizmente, não são ainda. Não é. Você sabe que a gente, enquanto ser na mediação, né, a mediação, ela atua dentro de um processo de transformação de cultura mesmo, né? Então, por exemplo, palestras que são ministradas, né, dentro de empresas, falando sobre essas questões, né? A gente acredita muito que toda essa oportunidade, né, todas as oportunidades que a gente encontrar de falar sobre determinadas questões que são tabu ou que ainda sofre algum tipo de preconceito, é onde nós, enquanto mediadoras, né, a gente entende que é um papel importante social, né, de poder realmente mudar essas ideias tão pré-concebidas, né, tão enraigadas ainda na nossa sociedade, né? A gente entende que nós estamos nesse processo, né? A gente está fazendo parte como fatores de mudança social, né? E eu acho que isso que é importante e que a gente vê tanto encantamento na mediação, porque a gente, enquanto empresa, a gente abriu as nossas áreas, né, dentro da mediação, a gente abriu essas áreas justamente para dar foco a alguns pontos que a gente acha que são pontos importantes para ser debatido socialmente, né? Então, é muito legal. Agora, me diz uma coisa, assim, você tem como trazer para nós um pouco das diferenças, dessas confusões entre o que é transgênero, o que é transexual, o que é travesti, orientação sexual é diferente da identidade sexual? Você falou do hétero cisgênero, é tanto termo, né? O LGBT já é LGBTQI+, e assim vai, né? Foi crescendo, é um universo que foi acolhendo, né? Uma diversidade muito grande. Você tem como trazer um pouco, ou você percebe que as pessoas têm dificuldade de entender essas terminologias todas? Sem sombra de dúvidas, as pessoas têm bastante dificuldade de entender esses termos. E uma das coisas que eu noto como transexual é que as pessoas confundem muito o termo transexual com travesti, por exemplo. Sim. E são coisas distintas, né? E que, na verdade, são coisas distintas, porém estão dentro da mesma categoria do que seria aquilo que nós poderíamos chamar de transgêneros. Então, o transexual seria aquele tipo de indivíduo que tem uma identidade de gênero que é divergente do seu sexo biológico, né? E não necessariamente ele expressa a sua identidade de gênero. Eventualmente, algum transexual, não necessariamente ele precisa fazer a transição para ser transexual. Por exemplo, uma pessoa que nasceu do sexo masculino não necessariamente precisa fazer a transição para o sexo feminino, né, para as características sexuais femininas, para ser considerada transexual. A identidade de gênero que está na psique do indivíduo já é o suficiente para caracterizar isso, né? Então, a primeira coisa seria isso, a transexualidade está relacionada à identidade de gênero, o gênero com o qual eu me identifico na minha psique, né? Independente do meu sexo biológico. E que é, no caso, divergente do sexo biológico. Já o termo travesti, ele já se refere à questão da expressão de gênero. Ou seja, o travesti, de maneira geral, ele não tem uma identidade de gênero que é divergente do seu sexo biológico. Mas ele gosta de se expressar, né, com as características do sexo oposto. Por exemplo, o indivíduo que nasceu homem, né,
ele se considera homem, né? Tem a identidade de gênero de homem, mas gosta de se expressar, né, socialmente, com aparência feminina. Daí faz-se modificações corpóreas, às vezes corporais, do tipo silicone, uso de hormônios, faz uma transição para então expressar a identidade de gênero que ele gosta de expressar normalmente para a sociedade. E esses dois termos, eles fazem parte do termo transgênero, que aí é o termo que abarca todas as outras situações, né? Desde o transexual até o travesti, os transgêneros não binários, transexuais não binários. Tem aí uma grande, como que eu vou dizer, uma grande diversidade de expressões aí que são abarcadas pelo termo transgênero e que podem ser consideradas, mas que contém esses grupos que eu acabei de falar anteriormente. Sim, a gente tem inclusive aqui que chegou uma pergunta durante a semana para a gente, falando exatamente sobre a questão do não binário, né? Então é uma dúvida de uma boa parte de pessoas querendo entender o que é ser um não binário. O não binário seria aquele indivíduo que ele, na verdade, se expressa, né? Expressa a sua identidade de gênero de uma forma que ela não necessariamente ela tá do lado masculino ou do lado feminino, né? Ela pode estar no meio termo, entende? Ela pode dizer que ela pode estar no meio do caminho, porque entre o homem e a mulher existe aí uma gama de possibilidades. E aí, o não binário, ele seria aquele tipo de indivíduo que está nesse entremeio, nesse gap aí entre o homem e a mulher, e ele não se considera como sendo pertencente a nenhum desses dois extremos. Sim, dos gêneros que já são pré-concebidos, né, como naturais, né? Isso, aí, naturais. Termo, né? Os naturais, né? Terrível. Ô Val, conta pra mim um pouquinho como que foi essa relação com a família. Como que é? Como foi para você? Você falou que você resolveu e percebeu e entendeu o momento de se assumir trans na adolescência. É um período bastante complexo, né? Já por si só. Agora, como é que foi isso? Envolve as mudanças hormonais, né? Exato, aquela confusão toda, né? Que o adolescente enfrenta naturalmente. É um período de transição importante, né? De adequação então, também, social. Sim, tudo, né? Então, assim, é o momento de estar em grupo, de ser aceito, né, nos grupos, e como que é passar por isso, assumindo a transexualidade, tanto na família, né, socialmente você já até me disse um pouco, que o quanto foi difícil, as barreiras que você teve, o seu isolamento social, né, num primeiro momento, mas e aí, a família, como é que é? Olha, a relação com a família, num primeiro momento, ela foi bastante conflituosa, infelizmente, né? E não foi muito bem aceito, né, pela minha família, porque eles sempre usaram o discurso de que isso era uma coisa que você podia escolher, que era como uma questão de dizer que você gosta de uma determinada cor ou de outra, ou simplesmente uma coisa que você pode mudar ao sabor dos ventos, né? E na verdade... É aquela coisa, como é que você sabe se você nunca experimentou, né? Isso, tem muito isso. Um discurso muito comum, né? E aí eu enfrentei bastante resistência da minha família, foi bastante conflituosa a relação,
nesse período. Até hoje eles não aceitam muito bem, não, viu? Assim, Você continua enfrentando barreiras. Sim, sim. Eles não concordam, mas foram obrigados a, digamos assim, a me deixar ser quem eu queria ser e me expressar da forma como eu me sentia melhor, me sentia mais feliz. E aí não teve jeito, né? Chega uma hora que eles são obrigados a tomarem esse tipo de atitude e de comportamento e serem um pouquinho mais, digamos, maleáveis nesse quesito. Houve, né? Eu imagino, né, que deve ter tido muito atrito, né? Muita falta de conhecimento a respeito, mas eu acredito também que deva ter tido pessoas dentro da sua família, do seu grupo, da família extensa, né? Que te apoiou, ou não? Você sofreu rejeição com todos? Não, sem sombra de dúvida. Teve sim, teve por parte da minha irmã, sempre tive apoio da minha irmã, tias minhas, primas também. Acho que a maior resistência foi por parte dos meus pais e dos meus tios, homens, e até um pouco da minha avó e do meu avô. Embora, assim, os meus avós não procurassem não se meter muito, mas vez ou outra eles acabavam falando alguma coisa. Mas o que mais me deixou surpresa foi que, numa determinada situação, numa comemoração na casa de uma tia minha, né, a minha avó, né, começou a falar a respeito, se contrapondo, e eu nesse dia acabei chorando, né, acabei tendo uma crise de choro, porque assim, a minha avó é uma pessoa muito doce, muito amável comigo, então assim, eu tenho muita dificuldade de respondê-la. Então, naquele momento, a única resposta que eu consegui dar foi o choro. E depois disso, a minha avó, que é meio a matriarca assim, da família, aquela que dá as ordens, que une tudo, ela proibiu todo mundo de falar qualquer coisa. Tá, então aí você ganhou uma apoiadora aí, né? Sem sombra de dúvidas. Então, ela me surpreendeu bastante nesse episódio aí, e depois disso ela nunca mais falou nada, e também, ao mesmo tempo, convenceu aqueles que não estavam muito felizes e muito satisfeitos com essa situação. Com a sua opção, né? Isso. Com a sua opção. Exato, opção. Digamos assim, terem um mínimo de respeito. Tá. E hoje você se sente respeitada dentro desse núcleo familiar? Tá. Sim, bacana, sim. Né? Infelizmente, nem todos, né, conseguem chegar nessa harmonia familiar, né? A gente vê muito problema, né? Muita rejeição. Pessoas que são expulsas de casa, quando decidem fazer a transição ou assumir a sua identidade de gênero. Isso acontece muito, né? É uma realidade presente, infelizmente presente no Brasil. E isso é muito triste, né? De imaginar que possa ter familiares que tomem esse tipo de atitude tão drástica e tão desumana, que é expulsar, né, um filho de casa por conta de uma questão tão particular e tão simples, né? Que deveria ser tão simples, mas não é, né? E assim, né? Sempre teve, né? No mundo, socialmente, em qualquer época, sempre teve homens que têm um pouco mais de características femininas, mulheres com características masculinas. Então, isso sempre houve, né? Não é algo que aconteceu agora, de repente, né? Então, assim, só que o discurso,
Hoje, parece que é algo que está surgindo agora. Tudo isso surgiu a partir de 10 anos para cá. Né? Então, agora começou esse monte dos não binários, né? O que é a orientação sexual, o que é a identidade de gênero. Começou-se a falar sobre isso, né? O que você acha? Por que esse discurso mudou? Né? Qual é o ponto que você entende dessa mudança da contemporaneidade, desse discurso? Do discurso contrário, né? Que se opõe à transexualidade. Não, até do se falar sobre, mais sobre, né? Então, porque assim, parece que transexual surgiu agora, né? Então, a Roberta Close, vamos pensar na Roberta Close, que eu acho que foi a primeira mulher, assim, que teve uma certa visibilidade na mídia, né? Que se colocou como uma trans, né? Eu acho que ela é a avó, né? Uma matriarca ali desse início de fala. Mas sempre houve. Sempre houve. Sempre. A gente pode ir para qualquer lugar do planeta, em qualquer época, sempre houve. Né? Mas parece que o discurso é: isso está acontecendo agora está surgindo esse monte de gays, um monte de LGBTs, agora que está surgindo tudo isso, né? O que você acha, o porquê desse discurso, achando que só agora que está acontecendo isso? Eu acredito que esse discurso está relacionado ao fato da sociedade perceber que os indivíduos estão se organizando mais coletivamente e reivindicando seu lugar de espaço dentro da sociedade, né? Então, essa luta social, né, do grupo faz parecer que é algo de agora, mas não é, né? A gente sabe que não é, né? A história mostra que não é de agora, né? Mas as pessoas, por enxergarem essa organização, essa força do coletivo, né? Reivindicando seus direitos e aparecendo mais, seja na música, seja na universidade, em vários outros lugares da nossa sociedade, eles acreditam então que seja algo de agora, mas é uma questão simplesmente de organização do coletivo, né, que busca reivindicar um espaço, né, para a nossa classe. Sim. E por outro lado, eu acredito que também quando as pessoas vêm com esse discurso de que nunca existiu, é algo de agora, não é natural, eu acredito que isso está muito relacionado a uma tentativa de apagamento apagamento dos corpos dissidentes e de sexualidades dissidentes, né? Tem muito a ver com né? Exato, né? O diferente passou a ser o inimigo. Já dizia Sartre, né? O inferno são os outros. Então tudo aquilo que é diferente, que é dissidente, deve ser silenciado e apagado culturalmente. E dentro do Brasil, né, com o atual cenário político que nós vivenciamos e estamos infelizmente sujeitos, né, aqui pela presidência do Jair Bolsonaro, tornou o discurso, né, esse tipo de discurso aceitável. E ele é completamente inaceitável, esse tipo de discurso de apagamento dos corpos dissidentes e das sexualidades dissidentes. E espero que isso seja contornado, né? E as pessoas voltem a ter consciência novamente.
A gente está numa fase bastante complexa, né? Muito difícil tudo isso, né? Eu acho que quando você fala dessa união do grupo, né? É claro que ganha uma força maior, e ganhando uma força maior também acaba tendo uma repressão maior, né? Infelizmente, por essa maioria. Pela maior visibilidade, né? Exato, é complicado. Agora, sim, tem como você citar pra gente, por exemplo, uma situação que você vivenciou, seja familiar, seja no emprego, seja na sociedade como um todo, onde você acha que aquele conflito que foi gerado a partir da sua transexualidade, da sua orientação, identidade, onde, por exemplo, a mediação poderia ter contribuído para minimizar? Você consegue perceber aonde a mediação poderia atuar nesse universo? Eu acredito que dentro daquilo que a gente falou há pouco tempo atrás, né, na questão da família, talvez, né, mediar a aceitação da família, que foi bastante complicada no começo para mim. E eu acho que um outro lugar que poderia ser bastante importante seria na retificação do nome social, social, sabe? Sim. Eu acho que isso daí que dá um certo trabalho e demanda um certo tempo. Eu acho que a mediação seria bastante importante para auxiliar aí a ser menos trabalhoso esse processo e menos desgastante psicologicamente, né? Eu imagino, né? Deve ser um desgaste enorme, né? Fora talvez até um constrangimento. Você acha que pode gerar constrangimento ou não? As pessoas que estão, Sim. Sem sombra de dúvidas, né? É super constrangedor, né? Você chegar num ambiente e tá expressando sua identidade de gênero e a pessoa se referir ao seu gênero biológico simplesmente por uma questão de um documento, de um nome que não foi você que escolheu, né? Sim. E aí é bastante constrangedor e machuca bastante isso, né? Então, eu acredito que vocês poderiam estar auxiliando a tornar esse processo de retificação do nome um processo bem mais rápido e eficiente do que ele é atualmente, né? Não, com certeza, né? Eu acho que a mediação nessa questão legal, ela também atua, né? A Selma é advogada, né? Então, a Selma também tem todo um caminho, né? Que facilita, né? Facilita bastante esse processo. Mas é interessante porque a mediação, você estava falando da questão familiar, né? A gente tem um trabalho voltado para a família, não só para a questão LGBT, para todos os tipos de conflito, né? Que a gente atua muito com família. E é muito efetivo esse trabalho. Porque às vezes tem tanta coisa envolvida que não é aquele ponto do conflito é só assim, a ponta do iceberg. Existem tantas coisas, né, para baixo, que às vezes mágoas, às vezes mal entendido na comunicação, né? A comunicação é um ponto muito complexo, né? Que a mediação tenta contribuir para melhorar, né? Trazendo uma comunicação mais assertiva, menos violenta, né? Então, por isso tem uma excelente psicóloga, faz parte do grupo, né? Eu acho que a gente acaba formando uma dupla bacana, assim, né? Eu na psicologia, ela com as questões legais, ela ainda tem também a questão do jornalismo, né? Que traz para a Selma também uma outra visão social do mundo, né? Que é muito importante. Eu não sei se eu comentei com você, mas a nossa primeira formação é no teatro. Então a gente ainda tem. Nós nos conhecemos no teatro, eu e a Selma. Então, também a gente traz uma bagagem.
Eu fiz teatro também durante um tempo da adolescência. Ah, é muito bom, né? É ótimo, maravilhoso. O teatro Ajuda é muito. um lugar, é um lugar de acolhimento, né? De menos zero preconceito, né? E diversidade, né? Ensina tanta Sim, coisa pra gente. Eu acho que é, se hoje eu sou uma boa professora que consegue entrar numa sala de aula e consegue é, lidar com uma sala de uma plateia de 100 alunos, 80 alunos dentro de uma turma e falar sem ter vergonha. é, o teatro eu dá devo isso, né? muito, devo muito ao teatro. Ai, mas com certeza, com certeza. Eu não estaria aqui hoje se não fosse o teatro. Com certeza não. Mas eu acho que as nossas bagagens, né, nos formam, né, e nos transformam em pessoas que podem ser bem resolvidas no mundo, né? Então vai, lógico, dependendo de como você lida com essa bagagem, né? Se você consegue ressignificar essa bagagem de uma maneira positiva, né? Então, acho que é importante. Agora, você falou sobre o lecionar, né? Você Isso. você atua como professora de ensino médio ou também a nível universitário? Eu atuo nos dois, tanto no nível de ensino médio quanto no nível universitário, né? Tá. Eu gosto bastante dos dois, não faço qualquer discriminação. Aliás, talvez, se eu for dizer a verdade para você, eu prefiro o ensino médio. Ah, eu também Mas adoro ensino médio. nós temos a questão salarial, né, que infelizmente no Brasil não Sim, valoriza tanto os professores de ensino médio quanto verdade. deveriam valorizar, né? Até mesmo as Uhum. escolas particulares. E eu acho que o ensino médio é um momento importante, porque é um momento onde você vai motivar novos Novas talentos, entendeu? mentes. Novas mentes a seguirem, né, dentro daquela área. Você vai tentar encantar e conquistar, trazer aquele indivíduo para sua área de atuação e Sim. para ele ver que aquilo que você está falando tem beleza e que ele pode trabalhar naquilo e se interessar e se decidir por isso até em nível superior, né? Sim, sim, sim. Acho que é um período de experimentos, né? Eu acho que isso que é legal no ensino médio, né? Eles estão abertos para conhecer tudo, conhecer o novo, conhecer, se aventurar, né? Lógico que tem os perigos, né? Desse caminho, né? Mas uma adolescência bem assistida, né? E eu acredito que eu também sou educadora, né? Nós como educadores, a gente tem um papel muito importante, né? Na época do teatro, eu dei muita aula, né? Para ensino médio de teatro. Ah, que E, legal. e era um período incrível, porque estão abertos, né? Estão querendo se mostrar, estão querendo um espaço. Então é muito bacana. Tem Eu também sou sede, apaixonada pelo ensino médio. eles têm sede de saber, né? É muito Sei, sei. interessante essa sede, essa fome, né, Sim, de é muito saber. legal. É Mas muito assim, a minha bacana. experiência também com o ensino superior também eu não posso reclamar que foi maravilhosa, né? Eu dei 4 monitorias, né, no período que eu tive no meu doutorado na USP, 4 monitorias para estudantes da graduação, a maioria para estudantes da farmácia, da, Tá. da, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, então foi assim, muito enriquecedor para mim trabalhar com eles é sempre muito atentos e também vorazes por informação e conhecimento, né? Então, Mas é uma relação respeitosos, mais de igual para sempre igual, né? É uma relação mais de igual para é, igual. dentro da universidade sempre muito É, respeitosos, assim, nunca sim. enfrentei qualquer tipo
discriminação ou resistência da parte deles, né? Sempre fui muito respeitada, muito bem tratada e foi uma experiência bastante enriquecedora para minha vida, de maneira geral. Que bacana. Não só profissional, mas como pessoal também. Sim, acho que até mais, né? Sim. Né? Essa troca, né, é tão importante, né? Bom, a gente já está indo para o final, por incrível que pareça, né? Eu tenho alguns questionamentos aqui que eu queria passar para você. Deixa eu ver aqui, ó. O processo de transição é muito complexo, fisicamente e psicologicamente. O que você pensa sobre acessibilidade aos processos dessa transição, como os hormônios, acompanhamento médico e psicológico e até o acesso a informações? Como que é? O que você pensa sobre essa acessibilidade, né? Tanto nesse processo dos hormônios, médico, do psicólogo e das informações. Você considera que o governo dá o suporte necessário para as pessoas trans? Ótima pergunta essa. É importante estar falando dessa questão aqui. Não, o governo não dá, não tem dado. Não tem dado, precisa melhorar e muito, muito, muito a acessibilidade para nós, né? Não falta médico, é difícil você conseguir entrar dentro dos programas que oferecem atendimento e muitas vezes quando você entra, você vê que há um despreparo até da própria equipe que forma, né, que participa ali do grupo, né? Há um despreparo, às vezes eu já vi amigas falarem que já teve situação de serem tratadas no nome de registro, sabe? Então precisa melhorar muito, muito. É uma equipe multidisciplinar, né? Precisa melhorar muito tanto a acessibilidade, né, quanto a especificidade, a especialização, a preparação, né, dos profissionais. Isso, dos profissionais que vão atender esses indivíduos, né? Então, isso é bastante importante, precisa ser melhorado, né? Acho que todo mundo tem direito a ter atendimento e um atendimento de qualidade, né? Sim. Acima de tudo. A gente tem endocrinologistas mais preparados para atender, né, essa população, porque se a gente for olhar na literatura, eu já estudei muito a respeito disso, da questão da transição com hormônios, através da literatura científica, e já tem uma grande literatura que já vai aí para 40 anos de estudos envolvendo indivíduos transexuais e os hormônios, né, fazendo a transição. Então já tem bastante dados compilados, novas descobertas sendo publicadas a cada dia. Então é importante que os profissionais da saúde também estejam se reciclando e se informando a respeito dessa evolução, né, que ocorre dentro da área, principalmente da terapia hormonal, né? Tá. Como é que não é raro a gente encontrar, por conta disso, dessa falta de preparação e de atualização, muita gente que acaba optando por fazer a terapia, né, por conta própria, né, fazer a transição por conta própria. Não só pela falta de preparação, mas também com a falta de acesso, que é aquilo que a gente já discutiu no começo da pergunta. E então, eu acho que precisa melhorar bastante isso para que todo mundo tenha acesso e tenha um acesso de qualidade, que possa fazer a sua transição da forma menos nociva, né, para o seu organismo
e Com certeza. benéfica para o bem-estar psíquico. E assistida, né? Assistida por profissionais adequados, né? É isso, é bastante importante essa assistência, né? A gente tem, dentro da Cena Mediação, a gente tem uma área que é a Cena Saúde. Inclusive, a gente já tem uma live. Quem quiser saber um pouquinho sobre isso, pode acessar lá o nosso Instagram e procurar a live que fala sobre a Cena Saúde. E a gente tem umas parcerias que a gente faz uma ponte, né, entre as equipes multidisciplinares em diversas áreas, não só na questão do transgêneros, né, e tudo mais, mas em todas as áreas dentro da saúde. E uma das coisas que a gente vem também trabalhando são palestras e assessoria, né, e consultoria para essas equipes, abordando inclusive transexualidade. Inclusive, é muito bacana. A gente tem alguns parceiros, né? O Dr. Jaime é um dos nossos parceiros que faz essa ponte, às vezes até com planos de saúde, né? Então é bem amplo, né? As possibilidades de atuação também, tá? Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui que acho que mais ou menos você respondeu, a gente conversou, mas só para pontuar mesmo, porque ela estava dentro de um pensamento, que é a diferença da identidade de gênero e da orientação sexual. Só para focar nisso. A identidade de gênero está relacionada à maneira como você se vê, à maneira como você se sente na sua psique com relação ao sexo, né? E já a orientação sexual, as duas coisas, nada tem a ver uma com a outra, tá? Uhum. Por exemplo, eu sou uma mulher transexual, né? Heterossexual. Ou seja, sim, mulher transexual, identidade de gênero, e heterossexual com a orientação sexual. Então, mas isso não necessariamente, as duas coisas não estão correlacionadas, no sentido de que eu poderia ser bissexual, eu poderia ser homossexual, poderia gostar de mulheres também, poderia gostar de homens e de mulheres, entendeu? Sim. Então, aí a orientação sexual independe. Sim, sim. Só para deixar isso mais claro. Aqui tem uma outra pergunta. Aliás, essa questão da orientação sexual, né, ela tem ganhado mais espaço agora, né? Por conta da organização dos coletivos, conforme a gente já discutiu. Sim. Então tem se discutido mais essa questão da orientação sexual, que não necessariamente precisa ser a heterossexual, né? Sim. Você quer deixar algum endereço, caso alguém quiser conversar com você, ou algum grupo que você faça parte? Você quer divulgar aqui para o nosso público? Eu tenho o meu Instagram, né? Se vocês quiserem, podem mandar mensagem por direct do Instagram. Sim. E tem também o meu e-mail. Se o pessoal quiser mandar e-mail fazendo perguntas, vai ser um grande prazer eu estar respondendo essas perguntas e estar esclarecendo as dúvidas das pessoas, porque eu acho isso muito importante. Então, o meu e-mail é valkyria.graia, do jeito como está escrito no meu perfil do Insta, @gmail.com. Então as pessoas podem ficar livres, né? Não terem vergonha, podem perguntar, sim. Ainda mais que não vai estar no meio da live. Então sim, eu vou poder responder com mais calma. Tá. Perfeito. Com muita vontade. Valkyria, querida, muito, muito, muito obrigada. Infelizmente, acabou nosso horário, tá? Mas pena. Olha, eu quero ainda, de repente, a gente retomar aqui
colocando algum foco mais para frente, trazer você de volta aqui para a gente conversar mais um pouco, tá bom? Tudo bem. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz e adorei essa live. Foi muito importante, trouxe questões que são bastante importantes de estarem sendo esclarecidas. E espero que quando eu voltar aqui novamente, que as coisas estejam ainda melhores, né? Melhores que a gente ainda, tenha né? mais visibilidade ainda. Sim, perfeito. Eu também quero muito que isso aconteça. A gente, enquanto mediadoras, a gente está fazendo também a nossa parte para que todos tenham voz, todos sejam escutados e a gente possa modificar um pouco, né? Essa nossa sociedade ainda tão difícil, né, em alguns aspectos, principalmente quando fala da diversidade, né? Tá bom? Sim. Olha, um beijo enorme para você, querida. Beijos a todos que feliz. assistiram. Sim, um beijo enorme. Todo mundo que acompanhou a gente, obrigada. Obrigada, Nancy, pelo convite, viu? Imagina. Fiquem bem. Obrigada por todos estarem aqui com a gente. Selminha, aonde você estiver aí, hein? Um grande beijo, um grande abraço. Senti sua falta, minha companheira. E na próxima estaremos juntas. Grande beijo. Tchau, Val. Beijo a todos. Tchau. Tchau.